E em Santa Catarina, um casal de noivos também foi prejudicado. Desta vez por uma confusão causada por um prestador de serviço. Vamos entender essa história agora na reportagem de Evne Araújo. Para alguns casais, este é o sonho de uma vida inteira. Só que planejar um casamento para muita gente não é nada fácil. E muitos acabam buscando empresas especializadas como a da Osaina. A cerimonialista cuida dos mínimos detalhes para que o grande dia seja perfeito. Desde o cliente que tem 50 convidados até o cliente que tem 500, 600, 700 convidados, ele tem o mesmo atendimento. Então, a nossa equipe é treinada para isso, para atender a todos com a mesma qualidade, com o mesmo comprometimento e envolvimento. Não foi o mesmo cuidado que teve uma empresa de Santa Catarina, que acabou sendo processada pelo casal que contratou o serviço. O cerimonial foi condenado a indenizá-lo por danos morais por uma confusão causada na festa. Segundo o processo, a profissional responsável pelo casamento esqueceu o nome dos noivos e, durante o discurso, na festa, expôs detalhes da vida dos dois. Ao condenar a cerimonialista, o juiz do caso disse que ela foi inconveniente e sem profissionalismo. O Código de Defesa do Consumidor garante indenização em caso de falhas na prestação de serviço. Sempre que uma prestação de serviço ela for mal desenvolvida ou a partir dela isso gerar um aborrecimento extraordinário para a pessoa, então é possível que ali se configure o que a gente chama de dano moral. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado, especialista em defesa do consumidor, Dr. Jefferson Pereira Souza. Boa tarde, obrigado pela participação em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. A satisfação é toda minha. Bom, nós vimos na reportagem que é um caso constrangedor, né? Imagina, esquecer o nome dos noivos. É importante esse diálogo com os prestadores de serviço e um diálogo não só verbal, documentar isso tudo, né, doutor Jefferson? É importantíssimo. Esse tipo de situação, ela acontece, né? E as pessoas, principalmente o consumidor, ele precisa ter isso como um salvo-conduto, né? Então é importante que tudo seja registrado no contrato. O contrato, nesse tipo de situação, é algo mais genérico e o que não deve ocorrer. Ele deve ser minucioso, inclusive buffet, alimentação, né, fotógrafo, tudo deve ser descrito para, caso venha a acontecer alguma situação, o consumidor pode buscar os direitos dele no Poder Judiciário. É importante também ler exatamente o que está escrito, porque aquelas letrinhas pequenas, às vezes o consumidor passa batido, né? Exatamente, exatamente. Na grande maioria desses contratos existem cláusulas de adesão. O que é uma cláusula de adesão? Cláusula de adesão é aquela cláusula que o consumidor ele não tem o poder de negociar com o prestador de serviço. E às vezes ele nem sabe o que significa isso, ele assinou Ele assinou, ele não consegue negociar com o prestador de serviço se torna irredutível, mas o Código de Defesa do Consumidor está ali para proteger ele e o Poder Judiciário já é unânime nisso, né, para quebrar esse tipo de situação. Quais os casos em que esse prestador de serviço consegue justificar que não conseguiu exatamente cumprir com o que foi acordado? Existem possibilidades? Olha, as justificativas, elas são um pouco esdrúxulas quando o prestador de serviço ele não tem um cuidado devido, né? Existem situações, de fato, que acontecem, como, por exemplo, esse caso da CEMIG aí, que aconteceu uma falha na prestação de serviço por conta da energia elétrica. Isso não é uma situação do prestador de serviço. Isso é uma situação da empresa concessionária, né? O prestador de serviço pode ser responsabilizado ali por alguma situação? Imagino eu que não, porque ele não teve, né, nenhuma culpa naquela situação. Mas a concessionária sim. Então, nesse tipo de caso, é plenamente justificável a situação do prestador de serviço. Agora, quando esse age com dolo, né, na intenção ali de enganar, né, de praticar um crime de estelionato, um crime contra as relações de consumo, isso é injustificável. O Poder Judiciário já coíbe isso veementemente. Doutor Jefferson, venda casada, o que significa isso? Pode ou não pode? É proibido? Venda casada é algo que acontece muito nessas relações, né? Prestação de serviço. Formatura, casamento,
Em especial por quê? Porque geralmente o prestador de serviço condiciona a prestação do serviço a algum outro serviço que está vinculado. Então, por exemplo, em formatura, que é um caso bem parecido, acontece ali dele prestar os serviços de buffet e tudo ali, formatura, e ele condiciona a fotografia. Você não pode, como consumidor, levar a sua máquina fotográfica porque eles proíbem a entrada. Isso é muito comum, Isso né? é muito comum e corriqueiro. Formatura, Exatamente. casamento. Casamento, isso é muito comum e corriqueiro. É importante o consumidor ter uma sutil sensibilidade entre a venda casada, que é aquela obrigação que o prestador de serviço impõe, e a liberalidade que ele tem de escolher ou não aquele serviço. Entendeu? Isso tudo deve estar descrito, até para fins de responsabilização do prestador de serviço e da empresa que ele também indicou. Porque a responsabilidade, nesse caso, ela pode ser solidária. Qualquer problema, então, procurar o PROCON. Procurar o PROCON, né? Poder Judiciário. Né? Doutor Jefferson, mais uma vez, obrigada pela participação, Agradeço. pelos esclarecimentos tão preciosos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde.